Fala pessoal, beleza? Samuel aqui mais uma vez para mais um vídeo. Galera, agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui a diferença dos contratos, tá? Eu fiz um vídeo anterior falando de como que você operar os lotes de índice dólar fracionado e eu vou mostrar um pouquinho das diferenças ali, do spread e tudo mais. Então, para quem não sabe como que faz para operar fracionado, vai lá no vídeo anterior que eu mostro, tá? E agora eu vou dar um pouquinho de detalhe a mais aí para não ficar tão... aquele vídeo não ter ficado tão longo. Então é uma continuação daquele vídeo. Então vamos lá. Eu já havia falado para vocês aqui que para você operar fracionado, o que acontece? Você tem que ter uma corretora de Forex que vai disponibilizar os contratos futuros de índice dólar para você operar com 001. Porque nos futuros aqui você só consegue operar com contrato, você não consegue operar com 001. Tanto é que se você digitar aqui, ele não vai deixar. O mínimo possível é um contrato. Isso para índice e para dólar também é um contrato, né? Então, é basicamente assim, pessoal. Você tem que entender aqui que um contrato de dólar o de mini dólar, né? Ele está em 60 mil reais e o de mini índice está em 24 mil reais. Porém, pessoal, eu acredito que mesmo que você tenha 24 mil reais para operar só o índice, ainda é muito pouco. Porque ele é muito alavancado, assim, o nível de margem assim, é complicado. Então, falta muita coisa. O bom do Forex é que você consegue ver a margem, né, das contas. Então, por exemplo, aqui, eu vou entrar aqui nessa conta, só para a gente mostrar um pouquinho da diferença aqui de como é que funciona. Quando você está aqui no Forex, você tem aqui o balanço da conta, tá? Então, o capital livre, o equity da conta, né? A margem que você tem aqui, a margem livre que você tem, né? O equity acho que seria o valor livre total e a margem em porcentagem. E essa margem em porcentagem aqui, ela é o que vai ser o respiro da sua conta, que é uma das coisas que você precisa fazer para você saber se a sua conta está segura ou não. E é uma coisa que nem tem aqui na B3, nem é mostrado esse negócio de margem e tudo mais. Então ele é meio que escondido ali. Eu acho que deve até ser uma estrutura feita para meio que forçar o cara a perder ali ou alguma coisa assim, porque eles dificultam bastante ali pro cara ele não ganhar mesmo, sabe? Porque a gente sabe que todo mundo aqui perde, então não sei se pode ser que o índice dólar ele seja meio que o mini índice, o mini dólar seja uma armadilha para iniciantes. Então assim, eu não sei como é que funciona exatamente essa questão. Não vou ficar entrando muito em teoria aqui de conspiração, essas coisas aqui não. Mas o fato tem muito pouco, né? Tem pouquíssimas informações que vão te ajudar aqui a você entender o risco que você corre. Então vamos lá. Quando você tem aqui o índice, vamos lá, o índice ele fechou aqui, tá? Eu acho que foi na sexta-feira passada, ele fechou aqui em 124.850. Agora, esse mesmo índice aqui, ó, tá? O INJ 125, tá? Aqui em cima, ó, o INJ 25, o INJ 25, beleza? Esse mesmo índice aqui no Forex, ele fechou em 124.865, tá? Então ele tem um spreadzinho aqui de 15 centavos, de 15 pontos, 15 centavos, enfim. Então esse spread aqui, eu acho que seria, como você vai estar operando com 001, ele vai ser um spread de R$ 1, nem isso. Então ele é muito baixinho o spread, ele chega quase a ser insignificante. E aí pra gente entender a alavancagem, se eu não me engano, tá? Um contrato aqui de mini índice vai representar aqui no Forex 0,10. Aí eu acho que se for para ser um contrato cheio, ou no mini índice teria que ser 10 contratos, né? Teria que ser 10 contratos ou 100 contratos. Eu acho que seria 10 contratos. E aí o cheio seria o índice futuro aqui, que seria o índice futuro cheio, né? Que aí, por exemplo, um contrato vai dar 124.895 e 10 contratos aqui do índice vai dar esse valor. Ou eu não sei, cara, porque ainda é meio complicado para mim. Eu ainda me embanando um pouquinho disso daí. Mas é mais ou menos essa a ideia, tá, pessoal? Do índice cheio, do índice do mini índice, né, e tal. E aí é o que eu falei, pra gente tentar aí operar esses contratos, que são os contratos futuros, que é o que a galera joga, né, pra gente. Quando a gente, por exemplo assim, quando a gente fala em B3, 90% das pessoas já fala mini índice dólar. A única coisa que aparece na cabeça do cara, da pessoa, é índice dólar, sendo que existe muito mais que isso, né, pra começo de conversa. Mas como o mercado ele joga muito pra lá, tudo bem, você vai operar mini índice dólar. Só que, como eu já havia falado, ele é muito alavancado, pra gente tentar trabalhar esse mesmo patrimônio com um capital mais baixo, seria aqui. Então a gente vai entrar aqui com 001, né? E aí você vai conseguir operar com uma margem maior, tá? E você tendo mais respiro aí. Então quanto mais respiro você tem, melhor para você. Então você tanto na compra ou na venda aqui, você entraria com valor menor. Aí agora vamos dar uma olhada lá no dólar. O dólar ele fechou aqui no 5.912, tá? Então no 5.912, agora vamos dar uma olhada aqui. WDOJ 5.925. Então ele está com spread aqui de 13 pontos. Então é 13 pontos aqui,
né? Ou, não sei se são 13 pips, eu não sei exatamente isso daí, ainda me fala a memória isso daí, tá, galera? Mas é um spreadzinho de 13 aqui no dólar no Forex e aqui tá em 5,912, tá? Então esse seria o spreadzinho. Mas mesmo tendo esse spreadzinho, como você tá operando com um lote muito pequenininho, ele acaba que não faz muita diferença, né? E aí, juntando isso com aquelas operações que eu falei para vocês, que a gente tenta trabalhar ali diversificando ativos, ficaria bem melhor para você. E aí, como eu falei, tem a questão do swap também, que eu acredito que você não paga, tá? Você pode muito bem se posicionar em ativos futuros de índice dólar, que é da bolsa, né? Você pode se posicionar nos pares de moedas do Forex, Majors e Minors, pode se posicionar em criptomoedas também, Bitcoin, Ethereum, você pode se posicionar em mercado global, né? Os índices globais também, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, por exemplo. É que, por exemplo, aqui nessa corretora aqui, nessa conta que eu abri, ela não oferece nenhuma outra opção de mercado a não ser os contratos futuros. A gente teria que achar uma corretora ou alguma conta que eles disponibilizam, que eles vão disponibilizar tudo junto, tá? Então, tanto dólar, quanto índice, quanto futuros, quanto mercado global. Por exemplo, aqui, vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui ele está oferecendo todos os pares de moedas, tá? AudiCAD, JPY, CHF, EuroCAD, EuroNZD, NZDCAD, aqui são os pares de moedas do Forex mesmo, tá? Então, os ativos de Forex, Majors e Minors. Só que até aqui ainda falta alguma coisa, por exemplo, falta mercado global, né? Falta Nasdaq, tem S&P 500, tem futuros de S&P 500. Então, assim, pra gente tentar pegar o máximo mesmo, cara, é complicado, porque você tem que encontrar ali, para você, né, diversificar, se você quer operar um pouquinho de tudo, você teria que encontrar uma corretora que ofereça todos esses serviços aí para você. E aí você iria dar uma olhada. Então vamos dar uma olhada aqui nos pares pra gente dar uma olhada enquanto tem. Ó, desculpa aqui, esse daqui é o thumbnail do vídeo. Vamos dar uma olhada. Pares de moedas globais, por exemplo. Não, todos os pares globais. Vamos colocar aqui ativos internacionais de mercado global, por exemplo. Então, por exemplo, aqui, ó, o que a gente poderia fazer? É porque essa corretora ela não oferece, tá? Mais uma vez, né? O ForexCube não oferece, pelo menos nessa conta, né? Você teria que ver. Mas, por exemplo, se pra gente tentar mesclar um pouco de tudo, a gente poderia usar um pouco de... aqui, ó, por exemplo, o blog da Nelogic, ela mostra um pouquinho melhor de como é que funciona. Aqui, vamos lá. Não tem foto, né? Não tem muita coisa, cara. Ficava difícil, viu? Tá difícil. Vamos dar uma olhada. Então, beleza. Vou colocar aqui, ó. Bolsas mundiais. Bolsas mundiais. A gente tem aqui as bolsas mundiais. Então, a gente tem NYSE, né? Que é a bolsa de Nova York. Nasdaq, tá? Xangai, né, que é na China, Euronext. Você consegue operar esses ativos no Forex também. Só que aí cada um desses ativos, pessoal, ele tem o seu certo nível de alavancagem. Então, tem que ver por exemplo, se é mercado à vista, se é futuro. Então, você tem que entender realmente cada pontinho para você poder operar tudo. E aí, muitas pessoas falam, mas você quer operar um pouquinho de tudo? Cara, você pode operar um pouquinho de tudo. Né? E eu acho que até seria bom você operar um pouquinho de tudo para você ganhar um conhecimento ali, mesmo que você no longo prazo não fique operando tudo. Mas, por exemplo, é legal você conhecer um pouquinho da bolsa do índice, do dólar, alavancagem, como que você vai operar ali um pouquinho de tudo mesclado ali junto com as outras coisas. Então, por exemplo, porque eu gosto muito de brincar assim com as coisas, tipo, brincar com um pouquinho de tudo. Porque foi assim que eu aprendi e assim que me deu uma confiança maior para evoluir, tá? Então, por exemplo, aqui, eu posso operar aqui, que não vai ter disponível aqui na corretora. Eu posso operar NYSE, que seria Nova York, a bolsa de Nasdaq, né? Xangai, Euronext, a bolsa do Japão. A gente pode operar aqui os pares de ativos de moedas, então GBP/USD, CAD/JPY, AUD/CAD, né? Que são ativos aí de taxa de juros de país praticamente, né? Euro/AUD, Euro/USD, né? Que é a valorização do euro contra o dólar. Os próprios ativos de criptomoedas, então, por exemplo, ativos de criptomoedas, que também tem, algumas oferecem, né? Então vamos colocar aqui lista, não tem a lista? A gente tem a lista aqui, ó. Tá, então... por exemplo, Ethereum, Bitcoin, que seria, né, o BTC,
Ripple, Bitcoin Cash, Cardano, Litecoin, e aí isso tudo no Forex, tá? Então existe a possibilidade de fazer isso e operar também, dá para você operar também, não só as bolsas em si, mas também as stocks, né, as ações solo. Então, por exemplo, Google, Microsoft, Apple, Tesla, Amazon, Berkshire Hathaway, acho que é do... Se eu não me engano é do Warren Buffett, não tenho certeza, tá? Mas enfim, existe a possibilidade de você operar tudo isso daí no Forex. Então você consegue... O Forex ele é tão grande, tão descentralizado, que ele consegue fazer um pouquinho de tudo. Então você pode operar tanto a bolsa, sei lá, europeia, quanto a bolsa japonesa, quanto a bolsa brasileira, quanto ações separadas, quanto criptomoedas, quanto não sei o quê, quanto ativos minors e majors do Forex. Então assim, dá para você fazer tanta coisa, e aí operando com 001, você consegue fazer isso num capital pequeno, né, e com uma margem boa. Então é por isso que acaba sendo legal. Aí você só tem que levar em consideração o swap, né, tem alguns ativos que se você se posiciona no swap e outros não, né. Então assim, é por isso que o Forex ele acaba sendo legal, porque quando você entende de fato, cara, você vê que é tanta coisa, cara, que assim, é um mundo, todo dia eu aprendo uma coisa nova. Não existe aqui uma coisa que você vai sempre saber uma coisa e vai dominar. Cara, não tem como dominar, porque é tanta coisa que não tem limite, sabe? Então, é esse que é o legal e é o que eu gostaria de trazer para vocês sobre isso, tá, pessoal? Então, assim, estudem bastante, entendam a alavancagem, nível de margem, né? Isso aqui também é muito interessante para operações de base sem stop loss, para quem está querendo crescer um patrimônio, né, e tudo mais. Então, assim, dá para você fazer um pouco de tudo ali. Ó. Por exemplo, vou colocar aqui na CTrader. A CTrader, ela é uma plataforma aí que ela oferece, né? Acho que depende da corretora. Eu estou usando a Spotware aqui. A Spotware, que é para conta de treino aqui, para eu treinar a conta de Forex, que eu estou usando para fazer operações de base sem stop, operações mais alavancadas, operações com menos nível de margem, mais nível de margem, tá? Com mais ativos, operações que usam médio, operações que não usam médio, para ir tentando aprender aí evoluindo, tá? Então, aqui, por exemplo, eles oferecem aqui os símbolos, todos esses mercados aqui. Então, olha que loucura. Popular Markets, que seria os mercados mais populares, tá? Metais, então XPD-USD, XAU-USD, que é o ouro, né? O ativo de ouro também, só que o ouro ele é bem alavancado, tem que tomar cuidado com o ouro, dá para você operar ouro, XAU europeu, tá? Então, que são ativos metais. Energia, então, net gas, XTI USD também, né? Tem que entender, cara. E cada um desses eles tem a sua particularidade, tá? Então, cada ativo tem um motivo do porquê valoriza e desvaloriza. Tem ativos que tem uma tendência de longo prazo de alta, de queda. Aí você tem que entender porquê. Né? Por exemplo, o dólar ele não tem nada a ver com XAU. O dólar não tem nada a ver com ouro. Por exemplo, vamos dar uma olhada aqui no USD-BRL. Dá uma olhada aqui no USD-BRL. O USD-BRL, pessoal, que é o dólar, né? Vamos dar uma olhada aqui. Enfim, deixa eu dar uma olhada aqui em outro gráfico. Esse daqui eu não tô gostando, não. O TradingView tá ruim. Então aqui ele mostra o gráfico aqui do USD-BRL, tá? Então, deixa eu colocar aqui um mês para a gente ver. Que é do Investing. Você vê que o nosso ativo ele se desvaloriza, né, conforme o dólar valoriza. Então, o dólar vai ganhando valor e o nosso ativo, infelizmente, o real ele vai perdendo valor. Então, quanto mais alto o dólar, na verdade, pior para a gente como um todo. Para quem ganha em dólar é muito bom, mas para a economia como um todo é ruim. Né, porque o real vai perder valor. Então, na verdade, ter um equilíbrio aqui também. Igual, por exemplo, aí no USD. Então, vamos dar uma olhada lá no USD. O USD Chart, por exemplo. Então, aqui a gente consegue entender mais ou menos o equilíbrio de como que funciona. Você consegue ver aqui que o USD, ele subiu bastante, mas ele tem um certo equilíbrio. Ele cai bastante, só que ele sobe. Aí ele cai, aí ele sobe. Aí ele cai de novo, aí ele sobe de novo. Aí ele fica num range ali de preço médio. Porque não é nem tão interessante ficar muito esticado para cima nem muito para baixo, porque por causa de fatores econômicos, importação, exportação, e aí isso vale a mesma coisa para o Brasil. Por isso que não é interessante o dólar chegar a 20, 30 reais. Para a economia como um todo, né? Para pessoas específicas sim, mas para a economia como um todo não é legal. Né? A gente tem que ter um dólar, um real que é valorizado em relação ao dólar. Não pode estar tão esticado, porque aí é mais difícil para a economia do país, tá? Então você tem que entender todo esse conceito. Aí, por exemplo, o metal é um ativo, né? Você tem os shares aqui do europeus, então, por exemplo, Adidas, né? Cancom, Peg Immobilien, né? Que é um outro aqui também, que é alemão esse daqui, Switzerland também. Você tem aqui da França,
né? Da Espanha, a Telefônica aqui, deixa eu dar uma outra olhada, em Portugal, que são redes energéticas, nem sei o que isso daqui, tá, galera? Isso daqui são coisas que são tão por fora que eu nem sei. Os índices, né? Então, o índice de Hong Kong, Austrália, o S500, o STX 100, Germany 40, que eu acho que é da Alemanha lá, né? UK, que eu acho que é a bolsa da Europa também, do Reino Unido, né? Perdão. Europa 50, Itália, Japão. Então, assim, olha o tanto de coisa que tem aqui. O S-Shares também, que são as ações separadas, né, dos Estados Unidos. Então, Best Buy, Foot Locker, AbbVie, né, Banco de Nova York, Caterpillar, que é aquela empresa lá de construção, de não sei o que, lá, enfim, são bem grandes. Bank of America, Citigroup, né? Apple, McDonald's, Mastercard, Boeing, Coca-Cola. Então dá pra você operar Coca-Cola também. Então, tipo assim, olha o tanto de coisa que tem aqui, né? Walmart, Nike, Goldman Sachs, Walt Disney, que é o da Disney, né? Visa, Union Pacific. Isso aqui, tem muita coisa que eu não conheço também. A FedEx, né? Que é a Sedex lá de fora. Né? Eu, inclusive, acho que até a Sedex copiou a FedEx no nome, ou não, posso estar errado, né? Mas enfim... É mais ou menos isso, a GameStop também. E aí você tem, por isso que eu falo, cada um desse ativo, ele tem uma base específica. Você não vai conseguir fazer isso daí em todos os pares. Cada par você tem que tomar muito cuidado ali com o que você está fazendo, porque, por exemplo, tem ativos que estão em recuperação judicial, né? Tem ativos que não estão subindo a longo prazo, tem ativos que eles não têm um certo equilíbrio. Então, por exemplo, os pares de moedas para operações de base sem stop acaba sendo mais fácil ali pra gente, principalmente os majors, pra gente encontrar o equilíbrio ali. Mas isso não significa que você não pode operar um índice aqui, ou você operar uma ação, ou você operar, sei lá, aqui uma ação aqui do Japão, por exemplo, Tóquio, Honda, então operar Honda, operar Fujitsu, Hitachi, nem sei o que é isso, a Kawasaki, né, que é a marca lá de moto, se eu não me engano, eu acho que é a Mitsubishi. Então, olha o tanto de coisa que tem aqui, galera. E aí, tudo você faz isso em um mercado só, que é usando Forex, né? Porque é um mercado ele, descentralizado. Então, aí aqui no final, né, pra gente completar aqui o vídeo, Bitcoin dólar e Bitcoin europeu. Então, o europeu, eu acho que é um gráfico e o de dólar é outro, né? Mas é quase a mesma coisa ali. Ethereum, né? E aí, enfim, na C-Trader ele só oferece esse aqui, mas dá para você operar outros também. Então, a gente entendendo isso, a gente consegue meio que mesclar um pouquinho de tudo e criar uma carteira aí para operar e se posicionar um pouquinho em cada mercado. Então, para você ver o quanto grande que é o mercado financeiro e que não se resume só em índice dólar, mas a gente pode brincar com um pouquinho de tudo ali. Aí, é claro, como eu falei, galera, isso daqui é só uma introdução, mas você tem que entender muito bem o risco que você está fazendo, principalmente quando eu falo assim de operar sem stop. Não é só operar sem stop e deixar lá, porque, você tem que estudar muito o ativo que você vai operar para você evitar de fazer problema, né? Por exemplo, muitas pessoas que operam ações, elas não estão operando para fazer trade, elas operam para receber dividendos ou para ganhar valorização em longo prazo. Tem pessoas que querem correr um risco menor, elas não vão se posicionar em ações separadas, ou stock picking, né, que não a galera faz. Eles vão ter ETFs, né? Então você pode ter um ETF ou um índice, por exemplo, o S&P 500, que já engloba as maiores ações juntos numa coisa só, né? Que vamos dar uma olhada aqui no S&P 500. S&P 500. A pessoa vai fazer uma gestão do próprio patrimônio dela. Aí você consegue ver que ela subiu aqui, teve um ganho aqui nos últimos... Vamos ver, nos últimos 5 anos. Ela teve um ganho de 94%. Nem foi muita coisa, viu? Se for ver assim. 94% em 5 anos, né? Então eu não sei muito se passa do DI isso daqui não. Mas, 12% no último ano, né? Mas nos últimos anos aqui ela teve um ganho bem significativo. Então... de 1.200 para 6.000, acho que ela teve mais de 600% aqui nos últimos 10 anos, né? Então, a pessoa que investiu aqui no SP 500, ela tá bem estruturada aqui também, né? Mas, como eu falei, vamos dar uma olhada aqui na Nasdaq, por exemplo. Nasdaq. A Nasdaq também, ela teve, a Nasdaq, ela teve um índice de retorno bem maior que o SP 500, tá? Nasdaq, eu não sei como que está posicionada a Nasdaq, quais ativos estão ali dentro, tá? Mas ela teve um ganho ali nos últimos 5 anos, vamos dar uma olhada, de 113%, tá? Nos últimos 5 anos. E desde 1995 aqui ela teve um ganho de mais de 6.000%. Então, para você ver o quanto que
é grande também, tá? Então, no último ano aqui, ela teve um retorno negativo de 5%, tá? Porque é renda variável, mas, enfim, é assim que você vai trabalhando, tá? E é isso que eu queria mostrar pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo um pouquinho mais longo, mas é mais para mostrar para vocês como que funciona, né, cada mercado e tal, e a gente tentar entender aí o quão grande que é cada mercado e aprender a se posicionar em um pouquinho de cada coisa. Eu acho que é legal quando a pessoa tem um pouco de tudo, né, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho de S&P, um pouquinho de Nasdaq, um pouquinho de fundo imobiliário, um pouquinho de, sei lá, trade no Forex, um pouquinho de futuros, um pouquinho de, enfim, como eu falei, ETFs ou ações separadas, e aí você consegue se diversificar de várias maneiras, ganhar uma valorização aqui. Tem pessoas também que fazem estratégias de volatilidade, então, para você diminuir a volatilidade do seu portfólio, às vezes você nem quer rentabilidade, só que você quer diminuir a volatilidade do seu ativo. Então, tem pessoas que se posicionam comprado em um ativo e vendido em outro, né, para você meio que neutralizar a volatilidade, uma coisa que é negativamente proporcional, não sei como é que fala, eu acho que é correlação negativa ou correlação positiva, que são essas coisas, mas é um assunto para outro vídeo, né? E aí dá pra gente tentar trabalhando aí e tentar entender como que funciona cada mercado e tal, pra gente usar o mercado financeiro para ter uma fonte de renda e futuramente ter uma aposentadoria na nossa vida, né? Então eu mostrei bastante aí de como é que funciona. Mas a ideia é a gente estudar e tentar trazer um pouquinho de cada mercado para aprender como que funciona o mercado financeiro e por que que tem tantas oportunidades aí. Lembrando que, como eu falei, é renda variável, né? Você pode perder tudo que você colocou, então tem que tomar muito cuidado, principalmente se você estiver fazendo trade. Mas se você fizer com cautelinha ali, estudando, as suas chances de terem sucesso elas são bem maiores, beleza? Então é isso, tamo junto. Muito obrigado, bora estudar e vencer o mercado aí, tamo junto.